Olá a todos, nesse vídeo iremos apresentar a ferramenta Godot Engine, que é um software de criação de jogos. Eu sou o Christian, no nosso grupo temos o Natan, o Felipe e o Matheus. Então, começando com alguns conceitos, vamos começar então sobre o que é uma Game Engine. Para isso é interessante então definir o que é um jogo eletrônico. E para isso a gente vai usar o conceito de simulação em tempo real leve. Ou seja, a gente vai pensar no jogo em termos de uma simulação, um subconjunto de características do mundo real ou imaginário, que são modelados matematicamente e simulados ao longo do tempo, de forma interativa, e por isso em tempo real. E para ser em tempo real, ele deve ser simplificado, porque senão a gente não tem poder computacional para isso. O problema dessa definição é que ele não cobre a parte artística. Não estou falando aqui de personagens, de história, roteiro, música, nada disso. Então a gente pode pensar no jogo como uma junção dessa parte de simulação, ou melhor, uma aplicação dessa simulação no contexto lúdico dessa parte artística. Olhando um pouco agora na parte de Game Engine, a gente tem aqui alguns pontos interessantes na história de desenvolvimento de jogos. Começando então nos anos 90, com o lançamento do jogo Doom, que é esse aqui da imagem, o projeto do jogo tinha uma coisa bem interessante porque ele tentava separar os componentes centrais de simulação da parte artística. E esses dois componentes são justamente o que eu acabei de falar. O elemento central seria a parte mais cuidada da parte de simulação, renderização, colisão, sistema de áudio, coisas do tipo. Enquanto a parte artística, eu estou falando aqui no mundo, na regra do jogo, na história, dos personagens, etc. A vantagem de ter essa separação entre essas duas coisas é que eu posso reaproveitar esse núcleo, né, de simulação. Eu posso fazer outros jogos parecidos utilizando esse mesmo motor, que seria a engine. Outra coisa interessante é que quando eu separo as duas coisas, eu posso comercializar só a engine. E, e aí eu posso ter um produto que não é o jogo em si, mas só essa ferramenta que ajuda a criar o jogo. E aí o Godot vai se encaixar nisso. Nessa imagem aqui que eu retirei do livro Game Engine Architecture, eu tenho aqui vários níveis de acoplamento entre simulação e parte artística. E a gente tem, por exemplo, Pac-Man que quase não dá para separar. Ao mesmo tempo, pensar numa coisa, numa engine que é super geral e que pode fazer todo tipo de coisa é quase impossível. Mas eu tenho já várias engines bem genéricas, né? Que seria a Unity, a Unreal, a Source da Valve, e o Godot também entraria nessa categoria aqui. Agora nós vamos falar sobre o Godot e vamos começar falando sobre como que o Godot surgiu. O Godot foi criado por Ariel Manzur e João Liniesteski na Argentina. Em uma entrevista com o João sobre o lançamento da versão 2.0 do Godot, ele comentou sobre as motivações para criarem a Game Engine. Por volta de 2002 e 2003, as Game Engines eram mais específicas e a maioria era voltada para jogos FPS, então não tinha uma engine genérica que poderia ser usada para qualquer jogo. Nessa época também, eles estavam desenvolvendo o primeiro grande projeto deles, que era um jogo MMORPG chamado Regnum Online. E para isso eles tiveram que utilizar engines customizadas. Além disso, a indústria de jogos era virtualmente inexistente na Argentina, e os dois sempre acreditaram que ter uma visão de todas as partes do desenvolvimento do jogo era importante para o negócio deles, o que inclui a engine utilizada. Então, o código-fonte do Godot foi disponibilizado em 2014 no GitHub com a licença MIT, mas a necessidade de desenvolver a engine que se tornou o Godot surgiu em 2007. Naquele ano, vinham acontecendo algumas mudanças no cenário de hardwares. O número de núcleos de CPU estava multiplicando e dispositivos de low-end estavam se tornando cada vez mais relevantes, de modo que eles precisavam de algo que funcionaria tanto em um iPhone quanto em um PSP ou até um PS3. Agora eu irei dar uma olhada em algumas das funcionalidades oferecidas pelo Godot aos desenvolvedores de jogos. Começando então pelo conceito de nó, que vai ser a parte mais básica do Godot, o elemento central. Um nó ele tem um nome e propriedade e uma série de funções. Eu vou aqui destacar duas, tem o process e o physics process. É justamente porque esses dois métodos eles mostram bem aquele conceito de simulação em tempo real. Porque o process é um método que é chamado a todo novo quadro do jogo. E o physics process ele é chamado
a cada intervalo fixo de tempo, geralmente 60 segundos. E essas funções, elas vão ditar um pouco do comportamento desse elemento, que é o nó, ao longo do tempo da simulação. O nó, ele pode receber mais funções, porque ele tem um script associado, que é inclusive onde eu posso reescrever também algumas funções básicas, incluindo o process e o physics process. E aqui a parte talvez mais importante é que um nó ele pode fazer parte de outro nó. Ele forma uma hierarquia dentro desse jogo, em forma de árvore. Então eu tenho uma raiz e basicamente todo outro nó vai ser filho de outro. E aqui a gente pode perceber que tem um paralelo muito forte com orientação a objeto. Outra coisa interessante do Godot é o sistema de cenas. Basicamente, quando eu pego esses nós e tenho uma árvore, essa árvore vai formar uma cena. A cena, basicamente, ela pode ser rodada, ela pode ser simulada, e vai ser, então, de fato, o jogo sendo rodado. Então, por isso, todo jogo no Godot precisa ter ao menos uma cena. Mas é interessante ter várias cenas, né, para ter uma coisa mais organizada e complexa. E aí, a gente vê uma outra coisa interessante da cena, é porque eu posso simplesmente definir uma cena, ter um conjunto de nós, e isso pode ser utilizado em outras cenas como um nó. E aí é quase uma nova aplicação. Eu posso pensar uma cena como um módulo, né? Eu encapsulo uma série de nós e depois eu posso ficar reutilizando ao longo do projeto. E também olhando agora na parte de comunidade, eu posso contribuir com a engine não só reportando bugs ou então fazer uma contribuição no código-fonte. Eu posso também fazer um plugin, que seria basicamente um componente que traz novas funcionalidades para a engine ou torna alguma coisa mais conveniente. E aí eu disponibilizo isso na página do Godot, por exemplo, só vou lá, baixo e adiciono no meu projeto. Uma outra funcionalidade muito comentada sobre o Godot é o No Animation Player. Ele é capaz de animar qualquer propriedade de qualquer nó. Então, com isso você consegue fazer tanto uma cutscene quanto animar um jogador ou um adversário. E ele funciona tanto para 2D quanto para 3D. Além de poder animar outras propriedades, como a cor ou a posição, etc. Ele consegue animar mais de uma propriedade ao mesmo tempo, então você consegue fazer animações relativamente complexas. E ele tem uma interpolação automática entre keyframes, então você consegue, por exemplo, se você quer que um jogador se movimente de um lado até o outro da tela, você consegue colocar a posição inicial, a posição final, e você determina como que ele vai interpolar essas duas posições. Então você pode fazer ele começar mais rápido e terminar mais devagar, ou o contrário, tudo isso sendo feito calculado automático pelo Godot. Outra funcionalidade são o Grid Map e o Tile Map. Ambos são nós, um deles para 3D e outro para 2D, que você usa para montar mapas, níveis, etc. Alguns detalhes técnicos sobre o Godot. Aqui tem um diagrama explicando mais ou menos como funciona a arquitetura do Godot. Como vocês podem ver aqui, o Node, dele herdam todos os outros nós, então os 2D, os 3D e os de controle, que são usados para fazer interface de usuário. Todos eles herdam de Variant e Object, que são os mais simples possíveis, que tem a base da base de como funciona um objeto no Godot. Aqui os servers, eles são um nível um pouco mais abaixo, que eles são os responsáveis por lidar com a física, o processamento do som, do áudio, e você consegue mexer neles diretamente para mudar um pouco essa lógica também e mexer um pouco mais a fundo, mas também não é necessário, você consegue só utilizar eles da forma como eles vieram. O Godot ele suporta várias linguagens, então oficialmente ele suporta S5. O JavaScript é uma linguagem que foi criada para o próprio Godot, então ela foi inspirada em Python, Lua e Squirrel, além de outras. Inicialmente eles consideraram usar alguma linguagem pronta já. Python e Lua eram linguagens discutidas, mas eles tiveram alguns problemas e sentiram que nenhuma das duas linguagens se adequava completamente à dinâmica que eles esperavam do Godot. Então eles criaram um JavaScript para isso. Além disso, o Godot também suporta C, C++ e C Sharp.
e Visual Script, que é uma linguagem visual. Então, você programa com grafos, basicamente. Além disso, a comunidade adicionou suporte para outras linguagens. Então, você consegue programar em JavaScript, TypeScript, Lua, Nim, Rush. E outras ainda estão em desenvolvimento, então no futuro mais linguagens serão adicionadas, apesar de não terem um suporte oficial dos desenvolvedores do Godot. O Godot também suporta várias plataformas, então tanto para desenvolvimento quanto para exportação dos jogos. O desenvolvimento pode ser feito em Windows, Linux, Mac, os três rodam o Godot Engine. Além disso, eles estão desenvolvendo hoje, em versão beta, um Godot versão navegador web. Então, se você estiver no computador que não é seu, etc., você ainda conseguiria editar um jogo tendo o arquivo. Além disso, o Godot é capaz de exportar jogos para todas essas plataformas. Então, para Windows, Linux, Mac, para navegador web através de HTML5 e para Android e iOS. Além disso, existe o port, né, para consoles, porém, como o Godot é uma plataforma open source e esses códigos de exportação para consoles são proprietários, o Godot não tem essa capacidade built-in. Você precisaria ou desenvolver você mesmo ou contratar alguma outra empresa que já tenha desenvolvido essa exportação. Já existem empresas indicadas até no próprio site do Godot que são especializadas nessa exportação para console. O Godot hoje está na versão 3.0 e hoje a versão 4.0 está sendo desenvolvida há um tempo já, há mais de um ano. A principal mudança é a Vulkan, que é uma API de processamento de renderização. Então, muitas pessoas reclamam que a performance do Godot para 3D não é tão boa quando comparada a outras engines mais ou menos do mesmo porte. E o Godot está se propondo a tentar melhorar a performance e o suporte de diversas plataformas usando essa Vulkan, que é uma API relativamente conhecida no mercado. O JavaScript também vai ter algumas mudanças, muitas mudanças pequenas, como adição de anotações na sintaxe, adição de vetores fortemente tipados, etc. E uma mudança muito grande de performance, uma melhoria muito grande da performance, especialmente dessa tipificação forte. O Godot hoje, o JavaScript, ele hoje você consegue programar sem tipificar nada e a tipificação ser completamente induzida, ou você consegue tipificar tudo previamente, não tudo, né, mas algumas coisas agora estão surgindo novas. E uma otimização muito grande para se você programar tipificando fortemente. Além disso, vão surgir funções lambda e métodos estáticos, por enquanto apenas para built-in. Então você não vai conseguir desenvolver seus próprios métodos estáticos. A física vai ter algumas mudanças também, então além de correção de bugs e mudanças simples, vai surgir um novo formato de colisão cilíndrico, uma colisão heightmap que permite desenvolver uma colisão nessa forma de terreno um pouco mais complexa, soft bodies que servem para simular como que um tecido ou algo assim. Além disso, a engine de física vai adicionar bastante a capacidade de processamento paralelo, o que deve otimizar bastante o processamento. O editor também vai ter algumas melhorias, então melhorias simples no geral para melhorar a usabilidade e a interface. Então, como você pode ver, essa adição de cores ou o surgimento de um Advanced Settings que esconde propriedades um pouco mais avançadas. O Tile Map, ele vai mudar bastante. A interface do Tile Map já foi alvo de muitas críticas, porque ela não é tão intuitiva assim quanto de algumas outras engines do mesmo porte. E ela tem funcionalidades a menos também. Então, tanto a interface quanto algumas funcionalidades novas vão surgir nessa próxima versão do Godot. O server de navegação. Hoje a navegação no Godot 3.0 ela é feita através de um nó. Então existe um Node Navigation, que é responsável por calcular rotas, etc., e auxiliar na navegação. Porém, muitas vezes a navegação precisava de algumas features um pouco diferentes ou alguma mudança leve na navegação,
e mudanças pequenas eram muito difíceis de fazer na estrutura de nó. Então eles decidiram, ao invés de ter um nó para navegação, terem um servidor para navegação. Então, voltando àquele diagrama da estrutura do Godot, os servidores, os servers, eles são um pouco mais de baixo nível. Então, você pode trabalhar com eles como eles vieram, mas você tem uma capacidade de alterar ainda mais do que você conseguir alterar um nó. Além disso, eles estão adicionando novas funcionalidades na navegação. Então, esse vídeo aqui demonstra um pouco ele conseguindo desviar de colisões, mesmo de objetos em movimento. Ele consegue achar um caminho ótimo, mesmo quando não existe um caminho perfeito, ele chega o mais próximo possível. E com esse surgimento da rampa aqui, a gente consegue ver que ele recalculou a rota para usar o caminho novo que surgiu. Várias outras melhorias vão surgir com o do 4.0, correção de bugs, mudanças em multiplayer, criptografia, adição de um debugger para HTML5, que vai permitir que você consiga testar melhor os jogos no export para web, mudanças nos shaders, melhoria de performance, melhora nas partículas, entre outras. Eles costumam postar bastante no site do Godot, as melhorias estão sendo desenvolvidas para o Godot 4.0. Além disso, todas as features podem ser acompanhadas pelo GitHub do Godot. Então, é possível ver outras melhorias, além das que a gente citou. O Godot é um projeto bem grande e, principalmente por ser open source, em que inúmeras pessoas vão contribuir para o código, é extremamente importante que ele seja de boa qualidade para garantir que ele possa ser mantido e também melhorado no futuro. Então vamos dar uma olhada em linhas gerais na qualidade do código do Godot. Primeiramente, ele é majoritariamente implementado em C++, ou seja, ele é todo feito em orientação objeto. Então aqui a gente tem um pequeno recorte de algumas classes e heranças presentes no código, e à direita alguns atributos e métodos implementados pelo nó, que é uma das principais classes no desenvolvimento de jogos no Godot. Então, como essa classe é bem grande e também tem diversos herdeiros, é extremamente importante que ela seja bem abstraída e também definida. Então, para isso, a gente tem uma API muito bem documentada, em que cada método possui uma explicação do que ele faz e também referências a quaisquer outras classes ou métodos utilizados que podem ser facilmente vistos pelo desenvolvedor. E também tudo é muito bem abstraído para que não seja necessário saber detalhes de implementação desses métodos, a não ser que o desenvolvedor queira trabalhar com ele em específico. Também o código é muito bem modularizado. Então aqui um exemplo de um dos atributos presentes no nó, que é o multiplayer. E basicamente esse atributo pertence a uma classe que vai tratar das questões relacionadas ao multiplayer. Então o nó em si não precisa saber de nenhum detalhe de como é lidado as questões do multiplayer. Tudo isso é feito por essa outra classe, né? Então basicamente só precisa pegar esse get e trabalhar com o multiplayer por meio dessa API, de seus métodos. Aqui outro exemplo, que é da classe Resource Preloader, que basicamente faz pré-carregamento de recursos em uma cena. Então, um dos seus métodos é o addResource, que vai adicionar um novo recurso. E a única coisa que ele precisa saber é o nome do recurso que ele vai adicionar e vai pegar o ponteiro do recurso. Então, ele não precisa saber nenhum método do recurso, ele não precisa saber detalhes da sua implementação. Ele só faz uma checagem de nome para garantir que não há duplicatas. Então, tudo isso mostra que as coisas são muito bem abstraídas e tudo que se confere a uma classe sempre vai ficar dentro dela. Não há acoplamento das coisas, então é muito fácil para um desenvolvedor que quer trabalhar em uma coisa específica trabalhar só nela sem acabar quebrando outras coisas. Outro detalhe importante em projetos são design patterns, e aqui alguns exemplos encontrados rapidamente na documentação. O primeiro deles é o uso de signals, né, que podem ser observados por um observador e que vai utilizá-los para fazer alguma ação em algum caso específico. E aqui na direita também temos o uso de singletons, que é uma classe que só possui uma única instância. Então, isso mostra que o projeto ele é muito bem construído, né, ele utiliza de diversos padrões utilizados no mercado para garantir que o código possa ser bem mantido.
Mas então, como que eu posso contribuir com o meu código para a engine do Godot? Primeiramente, a coisa mais importante é se comunicar com a comunidade. Então, em plataformas como o Godot Contributors Chat ou Discord e Reddit, você pode obter engajamento e o consenso da comunidade sobre o que você quer adicionar. Também existe uma página no GitHub dedicada para novas features, em que você pode submeter uma issue argumentando por que ela seria interessante para a comunidade. Além disso, você como programador deve seguir algumas boas práticas de modo a manter a qualidade do código, e o seu código em si tem que seguir um certo padrão de formatação definido pelo Slang Format. Além disso, como também toda a cultura de versões é feita pelo GitHub, o workflow é muito bem definido, para garantir que você não vai gerar código que vai entrar em conflito com o trabalho de outras pessoas. Para quem está começando, existem algumas tags no GitHub de issues para iniciantes, né, pessoas que querem começar a contribuir para o Godot e querem se acostumar um pouco como funciona o workflow, como que funciona o código, além de um evento em outubro, o Hacktoberfest, em que pessoas de qualquer nível podem contribuir para a ferramenta em diversas issues diferentes. Falando então agora um pouco sobre a comunidade de desenvolvimento, a comunidade de desenvolvimento do Godot é muito ampla e abrangente, e ela faz uso de diversas plataformas. As mais utilizadas atualmente são Discord, Twitter, Reddit, Steam, YouTube, Facebook e GitHub. Além dessas, o Godot também possui plataformas próprias, para perguntas e respostas, além de um chat para os contribuidores e um fórum. No Brasil, existem 4 comunidades, das quais 2 são virtuais, por meio do Discord e do Facebook, e 2 são físicas. Uma é a Gamux, que é o grupo de pesquisa e desenvolvimento de jogos da Unicamp em Campinas, e tem o Godot Meetups São Paulo, que realiza eventos com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de jogos eletrônicos. A comunidade do Godot engloba pessoas do mundo inteiro que se unem para criar uma engine livre e open source. Isso só é possível pelo esforço, suporte e empenho de todas essas pessoas. Então, para garantir uma atmosfera positiva e inspiradora, foi criado o Código de Conduta. A comunidade é aberta para todos, sem qualquer tipo de discriminação. E algumas coisas são esperadas dessa comunidade, que as pessoas sejam sempre educadas e gentis, que as pessoas assumam sempre boas intenções dos participantes, porque muitas vezes a diferença de idiomas gera uma barreira na comunicação, e principalmente por texto pode haver má interpretação. Então é esperada essa boa intenção para que as pessoas não se sintam julgadas quando tiverem que reformular o que gostariam de transmitir. E além disso, que as pessoas deem e saibam receber feedbacks construtivos. O código de conduta define alguns comportamentos que são indesejados, como assédio, violência e agressão, e que devem ser reportados pela comunidade aos moderadores da comunidade ou ao time do código de conduta. E essas são as condutas indesejadas indicadas no site oficial do Godot. Olhando para o impacto que o Godot tem para a comunidade, eu começo destacando que a engine ainda é bem recente em relação às outras mais consolidadas, como a Unity e a Unreal, e que apesar disso a gente tem bastante contribuidores, cerca de 1.500 no GitHub, e que eles têm feito uma série de melhorias no código e nas features do projeto. Eu destaco aqui o caso do 3D, que costumava ser bem fraco na versão 2, e agora na 3 está melhor, e tudo indica que será melhor ainda na versão 4. Esse crescimento, esse aumento de qualidade do projeto tem se refletido também no interesse sobre o Godot. Nesse gráfico aqui a gente pode ver pelo Google Trends que há uma tendência de crescimento de interesse ao longo do tempo e que apesar de que atualmente só jogos independentes são feitos em Godot, a gente já está vendo uma maior percepção das grandes empresas. Eu destaco aqui o caso do Sonic Colors Ultimate, que é um jogo do Sonic, que é um nome forte, e que, ao ser lançado, observaram que haviam vários arquivos no código do jogo que indicavam que ele havia sido feito em Godot. E, de fato, isso se confirmou quando a empresa pediu desculpas, porque eles infringiram, no caso, a licença MIT, porque eles não deram os devidos créditos ao Godot. E apesar desse caso um pouco complicado, já que temos aqui uma infração da licença, é também um indicativo que as empresas maiores estão começando a olhar para o Godot. A gente espera que mais projetos grandes surjam feitos na engine. Claro que nesse caso dando os devidos créditos.